Caras e caros amigos, caro Presidente da Mesa do Congresso, Manuel Pereira dos Santos, caro Rainer Naumann, da Fundação Friedrich Schiller, um amigo de Portugal, um amigo do Partido Socialista e um amigo da corrente sindical socialista, caro Carlos Silva, secretário-geral da Tendência Sindical Socialista, caro Carlos Trindade, secretário-geral da corrente sindical socialista, caros membros da mesa, caros e caros amigos, convidados. Queria dizer que é a segunda vez que estou num congresso da corrente sindical socialista e é com o maior orgulho e prazer que aqui me encontro. Da última vez esteve cá o secretário-geral do Partido Socialista, no encerramento. Desta vez não foi possível, como sabem, há uma série de apresentações de candidaturas e que já estavam marcadas, candidaturas autárquicas, mas pediu-me ainda há pouco para vos transmitir, e ao Carlos Trindade em particular, uma mensagem fraterna de amizade e que luta do sindicalismo da corrente e dos sindicalistas da corrente sindical socialista continua com a força que tem tido até agora. E queria-vos transmitir também aquilo que certamente conhecem, do empenhamento do Partido Socialista no diálogo com os socialistas e com outros que estão na corrente e que fazem parte dos sindicatos dentro da corrente sindical socialista. E uma perspectiva também de diálogo e de trabalho muito profícuo com todos os sindicalistas em Portugal. Quer aqueles que estão filiados na UGT, aqui representados ao mais alto nível por Cachila, quer, naturalmente, com aqueles que estão filiados na CGTP. Sempre defendendo um movimento sindical autónomo, livre. Foi sempre assim que o Partido Socialista, na sua história, o defendeu. E queria aqui, digamos, recordar aquilo que foi a homenagem no início desta sessão de encerramento ao António Santos Júnior, que sofreu também por isso, pela luta, pela autonomia, por um sindicalismo livre, moderno, capaz, forte, abrangente, e diria eu agora, que também consiga abranger os jovens, e queria aproveitar para cumprimentar o João Torres, em representação da JTS, ele tem feito também um trabalho extraordinário a esse nível. Porque é muito importante que o movimento sindical faça as lutas que sempre fez, cada vez mais é importante essa luta, mas também consiga abrir e abranger muitos dos problemas que os jovens hoje em Portugal têm pela frente. Da precariedade laboral, todos sabem, todos têm conhecimento, todos certamente temos familiares ou amigos nessa situação, ou na desigualdade salarial entre homens e mulheres. Nós que defendemos sempre a igualdade a esse e a muitos outros níveis. E por isso queríamos transmitir que o Partido Socialista está sempre na primeira linha da defesa destes princípios, destes valores e de um sindicalismo forte, como é importante hoje, como foi sempre importante, mas eu diria, como é importante hoje, mais do que nunca, essa força. Porque estamos perante um ataque já ideológico, verdadeiramente ideológico, contra o fator de trabalho, contra os trabalhadores, contra os sindicatos, contra o sindicalismo, por parte de um governo que está a cumprir aquilo que muitos dirigentes e simpatizantes da direita portuguesa sempre quiseram. Um ataque ideológico ao mundo do trabalho. Hoje temos os trabalhadores, as pessoas, os cidadãos a trabalhar para a economia e a economia a trabalhar para o mundo financeiro. Mas eu acho que devia ser exatamente o contrário. Que era o mundo financeiro, a banca, a trabalhar para a economia a trabalhar para as pessoas, criando emprego, criando oportunidades, criando riqueza. E essa é sempre uma das propostas também do Partido Socialista. E como seria diferente se fosse assim? Se a banca, se o setor financeiro trabalhasse para as empresas, para as pequenas e médias empresas, dando-lhes a oportunidade de trabalho, dando-lhes a oportunidade de financiamento, e elas próprias assim conseguir criar emprego, conseguir criar novas oportunidades de trabalho. Mas não. Aqui em Portugal provavelmente temos dos melhores alunos ao nível do governo de uma política liberal, neoliberal ou ultraliberal, se quiserem, contra o mundo do trabalho, a favor da diminuição dos direitos, quaisquer que eles sejam, uns mais justos, outros menos, quaisquer que eles sejam, sempre contra a diminuição, sempre a favor da diminuição dos direitos dos trabalhadores, virando as costas aos parceiros sociais, virando as costas aos sindicatos, virando as costas às entidades patronais. Isto que se passou nos últimos meses em Portugal relativamente ao salário mínimo nacional é absolutamente extraordinário. Como sabem, o Partido Socialista defende o aumento do salário mínimo nacional. Não decidido no Parlamento, o valor, mas decidido em concertação social, porque é assim que deve ser feito. E todos os parceiros sociais em Portugal estão de acordo no aumento do salário mínimo nacional. Sejam eles as centrais sindicais,
ou as entidades patronais. Depois, enfim, têm de discutir a forma de o fazer, mas estão de acordo com o princípio do aumento. Quem é que não está de acordo em Portugal? Um governo de direita e o Primeiro-Ministro, Passos Coelho. É absolutamente extraordinário como é que se consegue virar as costas a uma proposta séria e compatível com aquilo que existe hoje em Portugal. Porque a direita é arrogante. É arrogante por natureza. E esta direita é especialmente arrogante com os trabalhadores portugueses. Um governo que defende o empobrecimento. Como é possível haver um país democrático, europeu, integrado na União Europeia, que o principal objetivo seja o empobrecimento? Não é haver dificuldades e tentar ultrapassar as dificuldades. Não. É defesa ideológica. Que devemos ser devemos ser mais pobrezinhos. Que as empresas devem pagar menos. Deve haver menos salários, menos direitos, menos capacidade para as pessoas. Pois nós não defendemos isso. Porque essa política, nem, para além de ser errada, não teve consequência positiva nenhuma naquilo que se diz da diminuição do déficit ou da dívida. Pelo contrário. Aquilo que o Instituto de Estatística apresentou na semana passada é verdadeiramente catastrófico. Com a redução de menos 3,9% da riqueza nacional no primeiro trimestre deste ano. E, portanto, toda a lógica de empobrecimento, aquilo que nós temos de dizer, leva-nos a esta escalada de empobrecimento sobre empobrecimento, de austeridade sobre austeridade, desemprego sobre desemprego, recessão sobre recessão. Hoje nós temos 1 milhão de desempregados em Portugal, metade dos quais sem qualquer tipo de apoio, sem qualquer proteção social. E agora, recentemente, também este redobrar do ataque aos funcionários públicos. Porque o Governo também tem esta perspectiva. É capaz de se passar pelos pingos da chuva se puser portugueses contra portugueses. Se colocar funcionários públicos contra funcionários do setor privado. Se colocar jovens contra reformados. Se colocar gente do interior contra o litoral, gente da cidade contra as das aldeias. Nós não aceitamos isso. Isso é um erro. É um erro crasso para o futuro do país. É um caminho absolutamente errado. Esta política de austeridade sobre austeridade está a ter os resultados que nós sempre dissemos. Há 2 anos ninguém acreditava. Há 1 ano já alguns acreditavam. Hoje já é a maioria que diz, a maioria não a maioria dos comentadores, porque quase todos são de direita, infelizmente, nas televisões, mas a maioria do povo português, a maioria dos agentes económicos e mesmo das entidades patronais, percebe que tem de haver uma nova política, uma política que apoie e que aposte na economia. E o Partido Socialista tem apresentado várias medidas nesse sentido. Porque mais austeridade é um erro. E nós seremos sempre contra o reforçar da austeridade que já é exagerada e que já teve as consequências que todos conhecemos. Temos hoje uma crise económica, ou alguns anos uma crise económica, temos hoje uma crise social absolutamente grave, gravíssima, com uma perspectiva de ruptura social na nossa sociedade. E agora, caras e caros camaradas e amigos, temos mesmo uma crise política instalada, em que um fim de semana aparecem determinadas notícias e depois têm de ser desmentidas dentro da própria coligação de direita. É uma coligação em desagregação, é uma coligação desorientada, mas não tenhamos dúvidas. Eu creio que é uma coligação que quererá manter-se agarrada ao poder. Não por resolver ou para resolver qualquer tipo de problema, porque já vimos nestes 2 anos que não consegue resolver nenhum problema estrutural da nossa sociedade ou da nossa economia e muito menos qualquer tipo de problema social que temos pela frente. Como foi esta última, eu ia dizer palhaçada, mas enfim, esta última cena caricata da taxa social única sobre os pensionistas, em que numa quinta-feira o Conselho de Ministros decide a existência dessa taxa, na sexta-feira o Primeiro-Ministro compromete o Estado português, compromete-nos a todos numa carta dirigida à Troika e reconhecimento generalizado, tem uma comunicação ao país dizendo exatamente isso, e há 48 horas de espera, porque o parceiro de coligação vai dizer ao país dizendo exatamente ao contrário. Mas aquele parceiro de coligação não fez parte do Conselho de Ministros, que decidiu exatamente aquela medida. Ou o Conselho de Ministros é um grupo de amigos que se reúne, discute umas coisas e não tem qualquer validade jurídica até relativamente àquilo que decidiu. Isto não é forma de governar. Isto não é forma de governar e isto é uma forma de brincar com os portugueses, nomeadamente brincar com os trabalhadores portugueses. Há um governo formalmente, sim, naturalmente. Tem uma maioria no Parlamento. Mas já não há um governo que represente
os portugueses e muito menos um governo que o país precisa. E hoje a esperança está do lado do Partido Socialista e das propostas que temos posto em cima da mesa. E nós queremos, sobretudo, unir o país, unir os parceiros sociais, e isto que o Carlos Silva, aliás, aqui numa brilhante intervenção nos veio trazer, também é importante. Temos de juntar todos, não temos de estar todos de acordo sobre tudo, naturalmente que nunca estaremos, mas é importante conseguirmos unir naquilo que é essencial, que é na defesa do Estado Social, pelo Estado Social combatendo a direita, sim, nisto estamos todos de acordo, neste lema que o Carlos Trindade aqui nos trouxe, na defesa da escola pública, integradora, como aqui já foi referido, mas também do Serviço Nacional de Saúde ou da proteção social. Nós queremos juntar e unir os portugueses e juntar e unir os trabalhadores. Os desafios que temos pela frente, que o país tem pela frente, são certamente muito grandes. Mas deixem-me dizer que para esses desafios e para a ultrapassagem desses desafios, para nós, direção do Partido Socialista, os sindicatos e os sindicalistas e o movimento sindical, é absolutamente fundamental para os poder ultrapassar. O Partido Socialista estará sempre do lado dos mais desfavorecidos, estará sempre da luta contra as injustiças, estará sempre a favor do mundo do trabalho e estará sempre contra o medo. Sim, o medo. Eu aproveito para lembrar a leitura do poema do José Costa Velho sobre o medo. Continuar a lutar contra o medo foi o início desta sessão. E bem, não podemos aceitar, nós homens e mulheres de esquerda, uma política do medo. Não. A democracia é um espaço onde não pode haver essa situação e esse sentimento. Não pode haver medo. Se houver medo, não há democracia. Ou há medo, ou há democracia. E todos nós nesta sala defendemos a democracia. O Partido Socialista estará sempre ao lado daqueles que lutarão, caras e caros camaradas e amigos, contra o medo imposto pelo Governo. Contra o medo do desemprego, contra o medo da pobreza, contra o medo do Serviço Nacional de Saúde, contra o medo do fim da escola pública, contra o medo dos reformados não saberem qual vai ser a reforma do mês seguinte. Contra estes medos, nós estaremos na primeira linha. Queria agradecer muito o convite para aqui estar presente, desejar a todos grandes combates, boas lutas e dizer viva a corrente sindical e socialista, viva os sindicalistas portugueses, viva Portugal!